volta do Bocão News, começamos agora mais uma edição do programa Fato e Opinião. Enfim, nós chegamos ao final do primeiro turno das eleições de 2018 e hoje aqui no estúdio nós vamos comentar, fazer um balanço dessa eleição, né, que foi tão atípica. Então nós temos aqui Eliezer Santos e Henrique Brinco. Olá a todos. Tudo bom? Quem acompanhou o bocãonews.com.br ontem viu, né, que nós fizemos nossas lives, né, para contar um pouquinho de todo o processo eleitoral, né, desde a manhã de ontem, com vários problemas, principalmente na biometria, nas urnas, né, muitas filas, e também ao final, né, com a apuração dos votos, que aí tivemos aqui na Bahia, eleito governador da Bahia, reeleito governador da Bahia, na chapa também a senador Jacques Wagner e Ângelo Coronel, que também foi uma surpresa, né, em relação às pesquisas. E tivemos também o segundo turno, a presidência, com Fernando Haddad e Bolsonaro. Tudo bom, meninos? Tudo bem. E aí, dormiu? Todo mundo muito cansado. Não dormi, tá todo mundo aqui. Se eu falar alguma besteira aqui, vocês me perdoem. Gente, tá perdoe, porque hoje tá complicado. Bom, antes de começar, então, o nosso debate, eu queria ressaltar aqui, lembra... Quem acompanhou nosso último programa, nós fizemos aqui alguns palpites, né? Nós colocamos no papelzinho quem a gente achava que iria ganhar, quem iria para o segundo turno, quem iria ganhar governador, senador e 2 deputados estaduais e 2 deputados federais. Então, nós vamos abrir e vamos conferir se nossos palpites deram certo. Vamos lá. Vai, Henrique, começa você. Para governador, eu votei em Rui Costa, né? Obviamente. Vocês votaram em quê? Rui Costa também. Só lembrando que eu estou representando o Vitor, porque não está no último programa. Verdade. Aqui Vitor Pinto está de férias, né? Poderia estar aqui, né? Mas ele pode, né? Ele está aqui, ele está de férias. Então, Eliezer vai, na verdade, falar o que Vitor Vitor também apostou em Rui Costa. Rui Costa, você apostaria em Rui Costa também? Obviamente. As pesquisas já estavam bem... colocavam mesmo o governador em primeiro lugar, em reeleito, e teve uma votação bem expressiva também o governador. Rui teve 75% dos votos. Ontem de manhã, os assessores, né, que eu conversei lá onde ele foi votar, os assessores projetavam 85%, né? Foi 75% e ainda assim foi uma derrota cachapante para Zé Ronaldo, que correu, não deu coletiva, não quis dar explicação ontem, né? Ficou bem esquisita aí essa situação, mas já era esperado. E também, a gente estava até comentando aqui antes do programa, né, que se fosse a Semineto também, o Assemineto já tinha percebido lá atrás que ele não iria ter chance contra o Rui Costa nesse momento. O Rui Costa tinha a máquina pública em mãos, Rui Costa tinha uma base de apoio muito forte, Rui Costa contou com a ajuda, né, dessa nova lei eleitoral que favorece quem está no cargo. Exato. Né, uma lei eleitoral que você não tem condição de você percorrer a Bahia inteira. Né? O dinheiro não dá. Inclusive, eu conversando até ontem mesmo, eu estava conversando com assessores de Rui, né, e muitos estavam relatando que foi uma campanha vitoriosa, mas foi uma campanha difícil, porque foi uma campanha onde os recursos estavam muito escassos, o dinheiro estava bastante contado. Então, imagine, se para o governador que está no cargo foi difícil, imagine para todos os outros. É verdade. O único que conseguiu mesmo fazer um pouquinho desse percurso pela Bahia foi o próprio Zé Ronaldo, mas também que não conseguiu visitar todas as cidades, né, que o governador da Bahia conseguiu. Né? E para senadores? Vocês... Senador 1 eu botei Jacques Wagner, senador 2 Coronel. Acabei botando os dois também, Wagner e Coronel. O desenho aqui é o mesmo, Wagner e Coronel. Né? Apesar das pesquisas, pelo menos as últimas pesquisas indicarem Irmão Lázaro como o vencedor da segunda vaga, mas Irmão Lázaro teve 450 mil votos? Quantos? 500 mil votos. Meio milhão? Quase, isso. Então, 500 mil de votos, enquanto Coronel e Jacques Wagner passaram aí de... E uma grande vitória uma grande vitória de Otto Alencar, né? Que Otto Alencar foi o único que bancou essa história. Isso. Né? Ninguém acreditava, né? Se a gente fala que porque o voto casado vai dar certo. Muita gente não acreditava nisso, que esse voto casado ia dar certo, e as pesquisas apontavam o contrário. Né? O Otto Alencar que bancou. Inclusive na coletiva de vitória de Coronel, o Otto falou, inclusive, isso, né? Que Coronel, em muitos momentos, afirmava
que não acreditava na vitória. Sim. E que ele falava, não, vamos ganhar, eu conheço conheço, né, a Bahia. E também tem uma coisa, voto para Senado se decide na hora, voto para parlamentar se decide muito na hora. Verdade. Ela já tem essa impressão. Só os números aqui, Wagner foi eleito com 35,71% e Coronel com 32,97%. Wagner teve 4.253.000 votos. Coronel veio atrás com 3.927.000 votos. Lázaro não teve meio milhão, como a gente disse. Lázaro teve 1.830.000 votos. 1.800.000. Ainda assim, praticamente 1.200.000 atrás de Coronel. Uma distância expressiva para o que as pesquisas mostravam ali, né? Um empate no segundo. Não foi bem assim. Eu acho que a gente comentou ontem na live que essa coisa do voto casado teve um efeito muito importante para Coronel. Ele também, no discurso de vitória, ele fala disso, né? Do grupo, que praticamente ajudou ele. Teve um momento da campanha que a gente viu... de se propagar como candidatos para todos. Todo mundo focar ali em Coronel. Em Coronel, essa eleição. E um detalhe também, gente, é que a oposição teve uma chapa completamente assim... destruída, né? E assim, cada um dando em uma direção, né? É. Primeiro, aquela disputa para ver se Lázaro iria para a vaga ao Senado. Jutaí não queria. Jutaí queria que Lázaro fosse vice de Zé Ronaldo. Então, depois daquele desgaste todo, que aí se decidiu por Lázaro ir para o Senado, ele, obviamente, tomou o caminho isolado, foi apoiar Bolsonaro, por exemplo. Jutaí se manteve na vaga no apoio a Alckmin, como era previsto na chapa. Então, não dá nem para dizer que teve um enfrentamento chapa a chapa, né? Teve a chapa de Rui que se articulou bem. Para se manterem ali, a mesma coisa que aconteceu com o Lídice. Uma chapa de posicionamento. Isso, aconteceu com o Lídice 8 anos atrás. Pinheiro estava na frente e Lídice não teria chance. Fez a coisa do voto casado, vamos votar junto, deu certo. E parece que a oposição vê isso e não aprende a lição. Eu vi muitos comentários, assim, eu visitei vários colégios eleitorais, né? Eu conversei com as pessoas, né? Só para sondar mesmo, né? Para saber o que estava acontecendo, como elas estavam enxergando o cenário. E muita gente falou que votou no Coronel para barrar o irmão Lázaro, né? Porque chapa ao Senado não tem segundo turno. Então, e o irmão Lázaro, ele tem um segmento muito específico e tem um discurso muito extremista. Então, muita gente, por mais que as pessoas não gostassem do Coronel, elas votaram para barrar o irmão Lázaro. Só falando em Otto Alencar, que você puxou, Otto deve estar muito feliz mesmo, né? Porque além de eleger Coronel, ele elegeu o filho, Otto Alencar Filho, que foi o segundo mais votado a deputado federal. Ele tem 185.000 votos. E também elegeu Eduardo Alencar, o irmão dele, para a Assembleia Legislativa da Bahia. Então, o Otto está aí rindo à toa hoje, com certeza, né? Eu acho que o PSD, o Otto, né, ele ficou durante muito tempo esquecido aí da política e está ressurgindo com uma força muito grande. É bom o governador Rui Costa abrir o olho, né? A gente não tá aqui... Se é que ele já não sabe, né, gente? Não sabe. Ele também é habilidoso, né? Exato. É uma aliança muito forte que ele precisa, com certeza. O PSD cresceu muito números de prefeituras na última eleição, então... realmente o Rui deve saber com certeza o que está se passando. Ele está sendo cauteloso, óbvio, né? Exatamente. Mas o PT com certeza vai bancar ali uma candidatura à Prefeitura de Salvador em 2020, como a gente comentou ontem. Isso se até lá o Otto também não propuser um candidato do PSD. Porque com o saldo dessa eleição também, entre os 10 deputados estaduais mais votados, 5 são do PSD. 5 são do PSD e 2 do PT. Exato, né? Então... Vamos ver. Só falando de deputado estadual, então vamos ver os palpites de vocês. Para deputado estadual, eu coloquei Rosenberg e Diego Coronel. Eu quase acertei, porque eu botei Rosenberg em primeiro e Diego Coronel em segundo. Mas, na verdade, quem ganhou aí foi João Isidório. Foi a grande surpresa, com certeza, dessa eleição para a Assembleia Legislativa. João Isidório filho do pastor Sargento Isidório, que foi o mais votado, baiano mais votado para a Câmara Federal. Vocês votaram Vitor? Vitor, né? O palpite de Vitor foi para Jus Mari e para Pedro Tavares. Também foram, né? Que se elegeram também, né? Também, o meu foi para Alex Lima e Alex da Piatã. Os dois ficaram no top 10. Mas assim, eu acho que a vitória a cachapante de João Isidório não era esperada. Ninguém tava botando nos cálculos. Assim, ele não entrava praticamente nessa conta, né? E o Isidório era uma figura bastante controversa que está conseguindo firmar um grupo forte, né? Ele agora é presidente do Avante, né? E vamos ver o que vai acontecer aí. O Isidório realmente é o coringa aí da história que pode
surpreender nos próximos anos. É verdade. E para deputado federal, eu coloquei Lídice e Alice como as duas mais votadas, mas elas não foram as duas mais votadas. Foram eleitas, mas não as mais votadas, né? Eu coloquei Lídice e João Roma. João Roma também que entrou, né, como aí da base do prefeito ACM Neto. Vitor apostou em Lídice também e Otto Filho. Todo mundo acho que apostava em Lídice, mas a Lídice também angariou com esse discurso aí dúbio, né? Que apoia ou não apoia a Rui Costa, ela também perdeu um pouquinho, né? Perdeu um pouco o espaço, né? Mas já era esperado, né? Ela é senadora, ela tem um cargo majoritário, ela teve muito destaque na mídia, né? Nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente, né? Com esse imbróglio aí, né? Muita gente viu como traição do PT, mas eu acho que já era esperado, né? Ela ser eleita. Agora, a gente já até comentou, né? Publicou no Balcão News que Lídice estava sendo cotada para um dos ministérios no possível governo de Fernando Haddad, mas com essa votação, talvez Lídice não seja aí tão... Perdeu espaço, né? Perdeu espaço. E quem surpreendeu aí foi a Alice Portugal, né, que estava bem difícil a eleição dela, e a Alice conseguiu ser a... Deixa eu pegar aqui a de federal. A Alice foi a 9ª mais votada, enquanto Lídice ficou com uma 19ª colocação. Eu vejo essa votação das duas como... eu acho que o PCdoB tem já é militante, já tem aquele voto militante. A Lídice, já por ter vindo do PSDB, já circular em todos os setores, eu acho que ela já não tem um voto tão fixo nela. Exato. Né? E até um comentário, né? A gente conversou tempos atrás com o Rodrigo Ita, que era primeiro secretário do PSP aqui, ele falou que sair de Senado e vir para deputado federal é uma outra votação, você tem que recalcular seus eleitores, tem que se reprogramar para poder... Então, eu acho que Lídice consegue, o nome de Lídice é interessante ainda, o eleitorado abraça, mas não foi tão fácil assim, né? Eu acho como se achava que seria, né? Exato. Eu acho que essa vitória também da coligação de Rui na proporcional, eu acho que foi uma surpresa para a própria base de Rui, né? Porque ontem eu conversei com assessores de candidatos a deputado e muitos estavam desacreditados. Havia um desânimo muito grande, né? Porque havia uma expectativa do discurso da direita vencer, né? Os apoiadores do Bolsonaro aí estavam, né, se mostrando muito fortes aqui na Bahia, um crescimento muito forte. Mas, pelo visto, a Bahia ainda a bancada tá longe de Bolsonaro. do governador cresceu na Assembleia. Ela passou de 43 deputados para 47. Né? O PT elegeu 10 deputados, perdendo uma cadeira, se comparado com a eleição anterior. Mas, seguido do PSD, de Otto Alencar, né, que passou de 8 deputados para 9, e tendo aí, então, o Diego Coronel como o mais votado, o segundo mais votado, terceiro mais votado, o primeiro mais votado do PSD na Assembleia, né? Ele teve 101 mil votos. E ontem eu conversei com o Coronel, né, sobre essa questão da sucessão da Assembleia, né, e no discurso dele ele deixou claro que nomes novos e velhos podem assumir a Assembleia. E o PSD com certeza vai colocar um nome à disposição. Né? Não sei se vai ser o Coronel Kid, vai ter que ser, né? A gente fez algumas matérias há um tempo, né? A gente colocou os 6 prováveis candidatos à presidência da Assembleia, né? Então, tinha no PT Rosenberg e Zé Raimundo, que também teve uma votação bem expressiva e foi o 4º mais votado. Zé Raimundo foi o 4º mais votado. E tinha Diego Coronel como novato, mas também Ivana Bastos, que é do PSD, também concorrendo, que ela teria aí uma vantagem por ser mulher, primeira mulher e tal. Então, eu conversei com ela, inclusive, ela estava bem animada. Numa entrevista que eu fiz né? com ela vai colocar o nome dela, com certeza. Em compensação, tem o PSB também, que a gente comentou, que por causa de Lídice ir para perder a vaga ao Senado e ir para deputado estadual, o PSB estaria, sim, negociando essa vaga para a presidência da Assembleia. O socialista, né, o PSB mais votado aí foi Alex Lima, que ficou com a 8ª posição. Então, eu escolhi ele para ser o primeiro, mas pelo menos foi entre o PSB que foi mais votado. O Alex Lima fez uma campanha muito intensa assim, no interior, tal. Sempre quando eu ligava para ele, ele estava em algum evento de campanha, então já era esperado, assim. Esperado porque o governador também pegou ele no colo, né, para poder, porque
Para quem não sabe, Alex Lima é um queridinho do governador Rui Costa, então o governador gosta muito dele. E aí pegou mesmo o Alex Lima no colo para poder alavancar. E ele teve uma votação expressiva, foram 82 mil votos e 0,38. Então, ele teve uma votação significativa. E também é bom destacar, já vai falar da presidência, falar dos medalhões, os medalhões que foram derrotados. Eu tô com a listinha aqui, gente, isso... Deputado Lúcio Vieira Lima, que apostou milhões aí na campanha, gastou 2 milhões e meio na última divulgar Candi. Deixa eu falar só, então, os que não se elegeram na Assembleia Legislativa, né? Que já estavam lá. Augusto Castro, que é do PSDB. Bira Coroa, do PT. Cidelvan Nóbrega, também não foi eleito. Reinaldo Braga, né, que estava na Assembleia ali há anos. Pablo Barroso, do DEM. E o Décio Meirelles, que tinha ido para o PSC. Luiz Augusto, do PP, que foi candidato à presidência na última eleição à presidência. Virou vice de Coronel. Virou vice e não se elegeu. Carlos Geilson, Carlos Ubaldino, Luciano Ribeiro e Ângela Souza. Eles não se elegeram. Em compensação, nós tivemos um número significativo de filhos de deputados que se elegeram. Né, isso é preocupante. Assim, não estou criticando especificamente nomes, mas a gente tem que sempre pregar o discurso da renovação na política. Não dá nem para listá-los como renovação, né? Exatamente. Há um índice grande de novos eleitos, né? De renovação, entre aspas, mas se você for olhar os nomes de cada um, são nomes ligados a oligarquias que já estão tradicionalmente nas casas legislativas. Que aí foi, então, João Isidório, né, filho de Isidório, Diego Coronel e Coronel Kid, né? Rogério Andrade Filho, né, filho de Rogério Andrade, que hoje é prefeito de Santo Antônio de Jesus, e que foi deputado. Não é filho, mas foi a sucessão de Marcelo Nilo, que é Marcelinho Veiga, que é o genro de Marcelo Nilo. E também tem Eduardo Alencar, que é irmão de Otto Alencar. Exatamente. Então, tem uns nomes novos aqui, por exemplo, o PSL, né, que ganhou uma representação na Assembleia Legislativa. No Nacional também, o PSL no Congresso, na Câmara Federal, o PSL é a segunda maior bancada. Tinha um deputado que conseguiu fazer 51, foi para 52 deputados. O PSL é a segunda maior bancada, né, que a primeira ficou o PT. Era considerado um partido de aluguel. Né, as pessoas iam para o PSL só para se candidatar, ou nos estados o PSL era um partido, né, que ia, agora os grandes nomes que iam, né, para assumir para si próprio, né, para beneficiar a sua própria carreira política, e o PSL vem aí com uma força muito grande. O próximo presidente vai ter dificuldade, porque o PSL ele é muito pulverizado. Apesar de todo mundo estar em torno de Bolsonaro, tem muitos PSLs dentro do PSL. É como era o MDB antigamente, é o novo MDB, só que mais à direita. E nós tivemos, então, Daiane Pimentel, que foi a deputada federal mais votada aqui pelo PSL. Ela teve mais de 150 mil votos e, com isso, ela elegeu Igor Canário, né, que teve pouco mais de 50 mil votos. Mas, pela votação dela, ela conseguiu alavancar Igor Canário. 136 mil votos. E aí, nomes novos na Assembleia, voltando só para a Assembleia, a gente tem Thalita Oliveira, que é do PSL. Do PSL. Deixa eu ver o que tem mais aqui nessa nossa listinha. Esse Capitão Alden, que também também é do PSL. Isso, também do PSL. Eu me surpreendi nessa história desse grupo do PSL que Cláudio Silva não se elegeu. Cláudio Silva foi quem comandou as principais manifestações pró-Bolsonaro na Bahia, né, as manifestações lá de domingo, né, principalmente nos 4 últimos domingos, ele estava lá discursando, ele era o principal, virou palanque para ele, né, e me surpreendeu essa não eleição dele. A gente até fez matéria sobre a quebra de braço dele com Daiane Pimentel e, pelo jeito, ela levou melhor. Mas acho que o eleitor também ele percebe quem é o candidato de origem orgânico, né? Isso, porque muitos aí surfaram mesmo na onda de Bolsonaro. Hoje eu estava vendo o release de Zé Ronaldo, dizendo que Zé Ronaldo era a referência de Bolsonaro aqui na Bahia. Referência na última semana, né? Nos últimos 4 dias. Então, né, o eleitor percebe, gente. Não tem isso, não. Ficou, realmente, você tocou em Zé Ronaldo, ficou realmente muito estranho. Bolsonaro, Zé Ronaldo, de última hora, declarar aquele apoio, ficou uma coisa assim... que primeiro Todo mundo ficou sem entender. Ficou sem entender, porque não havia nenhuma conexão, né?
ao longo da campanha. E ele até sentou aqui no nosso estúdio, né? Eu vou lembrar sempre disso. É verdade. Ele veio aqui no estúdio, a gente perguntou para ele 3 vezes, o senhor vai apoiar Bolsonaro, vai dar palanque para Bolsonaro? Ele fugia. Isso. Ele fugia muito, muito escandalosamente em todas as coletivas de imprensa. Eu lembro, inclusive, de você falando com ele, candidato, eu não estou satisfeito com sua resposta. Eu não estou satisfeito com sua resposta, candidato. Me perdoe, o senhor daria ou não daria palanque a Bolsonaro na campanha? Ele ficava muito em cima do muro e ele ficou em cima do muro muito na campanha. Eu acho que esse negócio de ficar em cima do muro não cola mais. Não cola mais, porque o eleitor já tem mais acesso à informação com as redes sociais, né? Informação fake news, tudo bem, mas, por outro lado, o eleitor sabe, né, o candidato que tem opinião forte, que é mais aguerrido. Então, eu acho que nessa nova configuração política aí, eu acho que é importante os candidatos manterem um discurso coerente com a própria biografia, sabe? E manter a história até o final, entendeu? Não ficar fugindo, porque o eleitor não gosta mais disso, eu acho. Só uma coisa, eu acho também, gente, que Zé Ronaldo não teve o tempo nem para preparar o próprio discurso. Ele entrou na campanha um dia depois de Assemineto, dizer, olha, eu não vou participar, pegou todo mundo de surpresa. Ele entrou e falou, eu sou o nome do grupo. Mas o grupo não o reconhecia como a cara da oposição, até porque a cara da oposição foi forjada nos últimos 4 anos em Assemineto. Na última hora ele disse, eu não vou. Então, se a gente olhar para a campanha, a oposição não teve uma identidade, porque era tudo em torno de Assemineto. Com a saída dele, Zé Ronaldo apareceu, não sabia o que falar, porque ele não representava o grupo, ele não tinha um discurso, então ele ficou oscilando. Eu lembro que logo no começo ele falou que ele seria cauteloso em fazer declarações com relação a Alckmin. Pensei, é o presidenciável do grupo, ele seria cauteloso justamente por isso, porque ele começou a perceber que tem gente que vota em Marina, mas quer votar nele. Então, ele não firmou um posicionamento. Isso deixa o eleitor assim, quem é esse candidato afinal? Inseguro. Numa eleição tão insegura como a nossa, né, desse ano, esse tipo de comportamento só traz mais insegurança. E conversando, né, com os próprios deputados e assessores de deputados, eles falavam, né, o quanto essa decisão do prefeito ACM Neto desfacelou o grupo e realmente provocou uma queda porque a oposição já é pequena na Assembleia Legislativa e ainda perdeu 4 deputados, então passou de 20 para 16. Então isso complica mais a situação da oposição. O ACM Neto ele foi derrotado em todos os cenários possíveis na Bahia e no Brasil. Né? Ele está ainda no Rio de Janeiro na expectativa de Eduardo Paes se eleger, só que pela projeção, né, o Rio de Janeiro foi para o segundo turno, né, com o Witzel lá do PSC, se eu não me engano. Que deu uma virada, né? Deu uma virada surpreendente. E o ACM estava apostando todas as fichas no Eduardo Paes, né? O investimento do DEM todo foi em Eduardo Paes, né? Ele já estava até com o discurso de já ganhou, né? E foi surpreendente. E o ACM perdeu Alckmin, perdeu a majoritária da Bahia. E o que ele tem a comemorar é aquele governador lá, aquele senador que foi candidato Caiado. Caiado lá em Goiás, foi eleito, né? O único do DEM também. E no Mato Grosso também o DEM conseguiu eleger um governador do primeiro turno. Então, eu acho que, assim, o saldo do Democratas, na verdade, foi muito, considerando uma aliança nacional com o Alckmin, se esperava alguma coisa grandiosa. Mas eu acho que o formato de campanha tradicional não colou definitivamente. A partir de agora vai ter que todo mundo reformular. E a campanha nacional... A bancada também diminuiu na Isso, a bancada diminuiu. O detalhe é que... PSDB e o DEM e o MDB também diminuíram a bancada na Câmara Federal. Candidatos que eram muito próximos de ACM Neto aqui como deputado estadual, pensavam ter, que a gente sabe, pensavam ter 20 mil votos em Salvador. Conseguiram 10 mil votos apenas. Foram 10 mil votos decisivos para não serem eleitos. Então, está todo mundo jogando essa baixa que tiveram no colo do prefeito ACM Neto e... É realmente a culpa dele, não tem outra explicação. E ele vai demorar muito para se recuperar, porque agora as pessoas não confiam mais tanto nele. Né? Hoje ele viajou para Brasília, né, para uma reunião do Democratas, para tentar aí reorganizar o partido. Amanhã o Rui Costa vai para São Paulo com o Jacques Wagner para começarem aí a coordenação da campanha de Fernando Haddad, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Eu só queria comentar que essa decisão de ACM Neto também atingiu, né, a bancada de oposição na Câmara Federal e tirou nomes que velhos conhecidos da política baiana, que grandes nomes mesmo, né? Lúcio Vieira Lima não conseguiu se reeleger, Embaçaí não conseguiu se reeleger, Benito Gama não conseguiu, Thieron não conseguiu. Então,
E teve um movimento pesado aí. E em comum entre todos eles foram... Não estou aqui fazendo proselitismo político, não, pelo amor de Deus. Mas todos apoiaram o impeachment de Dilma e muitos foram da base de Eduardo Cunha. A Thieron, inclusive, apesar de ter votado contra Depois de muita pressão. Exatamente, depois de muita pressão. Foi justamente isso. Ela votou contra porque foi pressionada. Passou essa imagem, pelo menos passou isso. Estou dizendo que foi isso, tá, gente? Mas passou essa imagem, então foi complicado. O Embaçaí foi o braço direito de Michel Temer. Isso, foi ministro da Secretaria de Governo. Benito Gama também, pelo PTB liderou. José Carlos Aleluia. José Carlos Aleluia, que não elegeu nem o pai nem o filho, né? Que o Alexandre Aleluia também estava concorrendo. Concorrendo à Assembleia Legislativa, não ganhou. Então, essa eleição, com certeza, fica para a história, né? Porque... se por um lado essa oposição está tendo essa baixa na base do governador Rui Costa, por exemplo, você vê essa renovação, mesmo que seja de pai para filho, Diego Coronel, João Isidório, Otto Filho. Mas o que eu também estava refletindo é que a base do prefeito Assemineto, né, o grupo, está vivendo um processo de mudança geracional. A gente precisa perceber isso porque, por exemplo, Zé Ronaldo talvez tenha sido o último nome da velha guarda do grupo de Assemineto para disputar uma majoritária. Porque daqui para frente, o desenho que, pelo menos que se apresenta, é Assemineto andando com, que até tem a brincadeira, os menudos, né? Então, assim, talvez essa própria eleição, a decisão dele de não participar, tenha sido para finalizar um ciclo da velha guarda, dizer assim, a partir de agora vai ser num tom... Ele tanto admitiu que já está desenhando um projeto presidencial para 2022, então isso também passa por uma renovação de pessoas, de ideias. Então, eu acredito que se a gente olhar as últimas eleições a governador na Bahia, por exemplo, todos do grupo de Assemineto foram se queimando e deixaram de participar do processo. Gedel, Paulo Souto, não tem mais nenhum nome, assim, né, que eu consiga me lembrar agora, da velha guarda que consiga mostrar um enfrentamento real. E tanto que tudo se concentrou em Assemineto e ele... Eu sinto que o Assemineto também, a gente está aqui falando do Assemineto, mas ele, assim, ele é um político habilidoso, né? Ele é um político que sabe enxergar as coisas, mas ele também teve que lidar com um partido que pressiona ele, né? Que o pressiona. E muita gente não aceita o Assemineto como presidente do DEM, não respeita o Assemineto, né? Não vou falar aqui nomes, mas você sente nas entrevistas, a gente fala, né, com o pessoal do DEM, né? Muita gente, né, não leva o Assemineto a sério dentro do DEM. Então, ele teve que lidar com isso também. Eu acho que foi difícil para ele comandar um partido como o DEM, né, um partido, né, que é o antigo PFL do avô, né, com nomes tão tradicionais, né, ele sendo um jovem na política, né, com uma popularidade muito grande em Salvador, né, e tendo que lidar com essas figuras. Então, para ele também foi muito difícil, eu acho. Agora, a gente fala isso de Assemineto, mas também qual seria um nome para comandar esse grupo de oposição aqui na Bahia que não fosse Assemineto, né? Ele fez por onde está, onde ele está. Então, ele teve esse tropeço aí com o grupo. Fez uma gestão muito boa, muito bem avaliada. Com botou notáveis, né, para administrar pessoas técnicas, né, cargos técnicos. Então, ele realmente é uma liderança do grupo de oposição. Eu acho que com o passar do tempo, né, as coisas vão decantando e tal. E política é como nuvem, né, como todo mundo fala. Hoje está nesse jeito, daqui a pouco muda tudo. Por exemplo, a Assemineto foi eleito em 2012, prefeito de Salvador, depois daquela vitória da reeleição de Wagner, que todo mundo falava que o PT vem para Salvador com força total. Eles fizeram uma campanha em 2012, que era o time de Lula contra a Assemineto, com o Pellegrino aqui. Neto venceu, conseguiu tocar uma administração pós-João Henrique, com a oposição federal, né, do governo federal e tal, e assim, conseguiu fazer um trabalho razoável para o que a gente tem hoje no Brasil. Foi considerado o melhor prefeito do Brasil e tal. Então, assim, essa habilidade ele vai precisar mostrar novamente agora nesse processo para sacudir a poeira, sabe, forjar um cenário diferente se ele quiser realmente emplacar um sucessor aqui em 2020. E aí, nomes para essa sucessão, né, nós temos alguns também, Bruno Reis, que tem um grande apoio, sim, da base do prefeito Assemineto, mas também tem João Roma. E teria Léo Prates, né, que a gente até comentou antes que essa eleição dele ia depender muito para onde ele iria ficar. Léo Prates não teve uma votação
do que se esperava, né? João Roma acabou tendo muito mais, então acredito que 2 nomes estão mais próximos aí para essa definição de 2020, que seria Bruno Reis e o próprio João Roma. Enquanto isso, o PT vai realmente também, se quiser colocar um nome do PT, vai ter que melhorar aí esses candidatos, né? A gente conversou na semana passada com o Pellegrino no último ato, né, de Haddad aqui na Bahia, e aqui em Salvador, ele se colocou novamente à disposição, né, para disputar a candidatura a prefeito de Salvador em 2020, mas, né, vamos ver aí esses nomes novos, né, vamos ver também se Rui consegue pensar nessa renovação de pessoas, né, para poder construir esse candidato que seja forte para esses 2 nomes, né? O PT já tem 30% dos votos em qualquer votação, né? Então, inclusive, a grande reclamação dos petistas na última eleição municipal de Salvador foi justamente porque botou Alice em Portugal, sendo que o PT já teria uma votação se colocasse qualquer candidato. Né? A Alice em Portugal acabou tendo uma votação, né? Acho que foi 15%, uma coisa assim, né? Foi muito frágil. Né? Ela foi também com um discurso de golpe, de impeachment, né? Não tem nada a ver com a eleição municipal. Né? A eleição municipal é isolada, tem o seu contexto ali. Exatamente. E aí o PT vai ter que construir um nome agora. Há uma especulação de que Walter Pinheiro pode ir para o PSD. Então, por isso que eu até relembrei aqui atrás. O PSD pode ser uma grande surpresa na próxima eleição municipal. E o PT vai ter que construir um nome, né? Jacques Wagner disse que não quer voltar. Né? Não é um nome que quer voltar. Pellegrino já disse no Bocão News, entrevista exclusiva, que já colocou o nome dele à disposição. Que ele está sempre à disposição, né? Está sempre à disposição do partido. Vamos ver quem vai ser. Falando nesse discurso de golpe, a gente vai para a eleição, então, presidencial. Né? Fernando Haddad está no segundo turno com o Bolsonaro. Há uma grande diferença, foram mais de 18 milhões de votos, né, de diferença entre Haddad e Bolsonaro. E o PT agora também vai ter que mudar a estratégia de discurso, né? Porque no primeiro turno, Haddad é Lula, Lula é Haddad, ficou nesse discurso, né? Ninguém, nem Bolsonaro e nem Haddad mostraram os planos de governo dos dois, e agora, enfim, no segundo turno, a gente vai poder ter tempo de analisar, né? Cada um terá 10 minutos, né, para mostrar esse plano de governo, então é muito tempo, né? Então quem tem plano de governo vai mostrar, quem não tem vai ficar nesse discurso de oba-oba, mas tem que mostrar. E é justamente isso que o governador Rui Costa e Jacques Wagner estão indo para São Paulo amanhã para começar aí essa reorganização do discurso, né, da campanha de segundo turno de Fernando Haddad. Já há informações de que Haddad já retraiu um pouco, já falou menos sobre Lula. Hoje ele foi a Curitiba, então ele já falou menos sobre Lula, né? Não quis dar a coletiva em frente à Superintendência da Polícia Federal. Então ele já começou a perceber que a estratégia agora tem que ser outra, senão ele não ganha. Exato. O Haddad, o grande desafio dele é aglutinar agora pessoas moderadas, né? O eleitorado mais moderado. Esse discurso, Haddad é Lula, vamos soltar o Lula, Haddad, só reforça, foi golpe, não ajuda em nada, não traz benefício nenhum para a campanha dele. E mais, assim, passa a imagem de que o Haddad é o menino de recado do Lula. Exato. O Haddad, o grande desafio dele agora nos próximos 20 dias, um tempo curtíssimo, é mostrar que veio, mostrar que não é só um substituto qualquer. Porque aqui na Bahia o Zé Ronaldo perdeu por causa disso, que era o substituto do ACM Neto. Então, o Bolsonaro, ele já tem um eleitorado fixo, fiel, tem uma ideologia que a gente pode questionar ou não, mas tem uma ideologia dele que atrai um público de massa muito grande que acredita, ele realmente acredita no que ele diz, né? Porque gostem ou não, amem ou não o Bolsonaro, ele realmente pensa aquilo, né, mesmo. Né? Então, o Haddad ele vai precisar combater fortemente o Bolsonaro nesse sentido. E lidando também com os vazamentos seletivos que com certeza vão acontecer, né? As delações e tudo mais. Exatamente. Bom, meninos, então estamos preparados para o segundo turno. Vai ser tenso. O Bocão News sempre trazendo informações exclusivas. É verdade. Então, continue acompanhando bocãonews.com.br, pelas redes sociais também. Nós faremos nossas lives. Na próxima semana a gente já vai organizar entrevistas aqui no estúdio com esses novatos aí, tanto da Assembleia Legislativa como da Câmara Federal. A gente vai trazê-los aqui para a gente conversar, entender um pouquinho da cabeça, esses filhos de deputados, o que eles pensam também, né? E aí você acompanha tudo aqui no bocãonews.com.br.
Obrigada, Eliezer. Obrigada, Henrique. Obrigado. E nós voltamos na semana que vem. Até lá.